Beleza. Então, pessoal, vou falar aqui brevemente a respeito da origem do sistema prisional, tá? Não só no mundo como no Brasil. Exemplo, consegue rolar lá para mim o PowerPoint só, página para cima, página para baixo? Quero essa aí, por favor. Tá aqui. Pega o teclado, ó. O teclado tá embaixo. Puxa a gavetinha. Aí, beleza. Pode ir pro próximo aí já. Eu coloquei aqui, pessoal, um recorte, tá? Do trecho do Diário de um Detento, dos Racionais MC. E ele fala assim, né? Cada detento uma mãe, uma crença, cada crime uma sentença, cada sentença um motivo, uma história de lágrimas, sangue, vidas e glórias, abandono, miséria, ódio, sofrimento, desprezo, desilusão, ação do tempo. Misture bem essa química, pronto, eis um novo detento. Né? Acho que a gente viu isso bastante assim configurado nas histórias do documentário. Tá? Pode puxar o próximo, por favor? Então vamos tentar ver assim essa origem do sistema penitenciário. A gente começa ali na antiguidade, né? Onde as primeiras leis começam a ser colocadas nessa sociedade que se sedentariza, né? Nesse grupo social que começa a se formar em torno das primeiras cidades da antiguidade. E aí a gente já faz menção às primeiras leis que citavam que a coisa era olho por olho, dente por dente, né? Aquele que ferisse seria ferido, aquele que matasse seria morto, e assim por diante, tá? Então a gente já via isso ali com os assírios, babilônios, egípcios, os hebreus, os gregos, os romanos, né? Que já começavam a se organizar no processo de lei, onde a pena era essa pena rude, e por incrível que pareça, essas penas cruéis, desumanas, né? Carceramento, era só um meio, ou seja, eu vou prender a pessoa só até aplicar a pena. Então se ela matou fulano, eu vou segurar ela ali, vou prendê-la, mas não com punição, vou prendê-la porque depois eu tenho que executá-la, né? Eu tenho que matá-la para fazer cumprir esse sistema regimental, esse sistema legal estabelecido pela sociedade. E quando a gente chega ali no período medieval, e vamos entender que mesmo esse período medieval, esse recorte de tempo, né? Com suas diferentes características nas várias sociedades, sociedade africana, sociedade asiática, né, sociedade do Oriente Médio, ainda assim prevalece esse processo. Mesmo que a gente depois chegue e se consulte com, por exemplo, algumas organizações religiosas que a nossa sociedade brasileira constituiu, como por exemplo a igreja, né, que fala que havia substituição então dessa lei do olho por olho, dente por dente, por uma lei do amor que teria sido colocada através da doutrina cristã, né? Isso a gente vê muito na Europa. Ainda assim o processo era: você executava um crime e pagava imediatamente por esse crime através de forma dolorosa, através de forma física. A prisão passava a ser somente uma questão de reter a pessoa para que ela cumprisse com o pagamento dessa pena. Próximo, por favor. Quando a gente chega lá no século XVIII, aí alguma coisa já começa a se transformar, começa a acontecer então um entendimento que nós passamos a ter, né, enquanto sociedade humana, de que a própria prisão, a própria detenção, né, ela é sim uma forma de pena a ser cumprida, né? E a gente fala assim, quando a gente usa, o próprio documentário falou sobre isso aí, né, o uso da palavra penitenciário, né? Pagar, expurgar o erro, expurgar o pecado. E aí começa a se entender que o fato de restringir essa pessoa do convívio com a sociedade, restringir essa pessoa das liberdades, é já um pagamento pelos seus pecados, tá? E aí quando a gente vê que essa pena privativa de liberdade, o Foucault, ele até esclarece isso, dizendo assim: a mudança do meio de punição vem junto com as mudanças políticas da época, com a queda do antigo regime e a ascensão da burguesia. A punição deixa de ser um espetáculo público, né? Aquela coisa dos enforcamentos, aquela coisa dos fuzilamentos, né? E passa a ser, aliás, deixa de ser um espetáculo público, já que assim incentiva-se a violência. E é agora uma punição fechada, que segue regras rígidas. Portanto, muda-se o meio de se fazer sofrer, deixa de punir o corpo do condenado e passa-se a punir a sua alma, né? Então perceba que já há uma nova visão, né? Mas em todas elas, já não vou mais infligir, então a nossa sociedade não vai mais infligir o castigo corpóreo, mas sim
essa questão de algo. A gente viu ali no documentário muito claro a questão da relação que o entrevistado deu, dizendo, tá, coloca um cavalo aqui dentro. O cavalo fica louco, o único que resiste é o ser humano. Não é? E aí nós começamos a ter algumas reconstruções ali por volta de 1777, quando, por exemplo, John Howard, ele que foi nomeado xerife de um condado inglês, ele vai e visita o presídio, né, desse condado, e ele começa a se interessar em pesquisar todos os outros presídios que ele tem acesso e ver como é que são as condições desses presídios, e ele publica então um livro que é o The State of Prisons in England and Wales, né, que é como funcionam os presídios da Inglaterra e do país de Gales, né? Isso ele só faz em 1777, ou seja, só aí que as pessoas começam a se preocupar, mas como é que a gente pega os nossos detentos e trata eles? Veja bem o tempo que se passou para a sociedade começar a se preocupar com isso aí. E depois, quando o Jeremy Bentham, né, já em 1787, ele produz uma outra literatura, que é o Panóptico, onde ele faz uma utopia de como seria o presídio ideal, né? E aí ele, no livro dele, ele descreve um presídio que é um presídio circular, onde as pessoas estão presas, e existe uma torre com um vigilante olhando cada passo dessas pessoas que não podem se distanciar de suas células. Então mostra essa coisa da tortura da alma, da tortura do ser, da tortura do indivíduo que deixa de ter a sua individualidade, né? Próximo, por favor. Nós pegamos então já no século XIX uma reformulação do sistema prisional, né? Que é quando começamos a ter os sistemas penitenciários. Então, por exemplo, o primeiro sistema penitenciário que é desenvolvido é o sistema penitenciário da Filadélfia. Percebam que é somente na modernidade, né, que as pessoas estão com o olhar de que presídio tem que existir porque nós temos que reter os nossos criminosos para pagarem a pena em reclusão. Então o primeiro sistema que atende a esse tipo de demanda é o sistema da Filadélfia, com reclusão individual, onde cada um ficava dentro de uma cela, recebia comida, não tinha contato com mais ninguém, aquela coisa, sabe, de solitária, né, aquele universo de solitária. Todos eram colocados nessa situação. Evoluiu aí para 1820 com o sistema de Nova York, que é também conhecido como sistema de Auburn. Esse sistema de Auburn existiu no Brasil por muitos e muitos anos, até mais ou menos década de 30, 40, era o sistema de Auburn que a gente adotava aqui no Brasil, tá? E aí já existe um processo de reclusão à noite, ou seja, o preso é colocado em solitário durante a noite, e durante o dia ele tem um convívio social com os seus iguais, né, com os outros detentos. Ele pode interagir com os outros detentos, se alimenta com eles, se exercita, aquela caminhada que vocês viram ali no pátio, né? Coisa muito maluca de ficar ali 3 horas, né, Lisandro? São 3 horas, 21 atrás da porta, 3 horas circulando no pátio. Então esse processo é que a gente chama de sistema de Auburn, tá? E depois evolui para o sistema de Norfolk, que é o trabalho em reclusão, ou seja, o detento ele está recluso, mas ele também tem pelo menos a oportunidade de trabalhar dentro do penitenciário, né, de produzir alguma coisa. Tudo isso dentro do século XIX. Na Irlanda nós temos os processos de abrandamento. O que são os processos de abrandamento? Eles começam a perceber que, olha, depois do detento passar um determinado período sob um processo muito rígido, ele conquista o direito de reduzir a rigidez desse processo de detenção. Então sua pena vai se tornando mais leve. Ele começa com reclusão total, aí está com comportamento, né, mais estável, passa então para semi-reclusão, e assim a coisa vai progredindo conforme o tempo, tá? Tivemos em Montesinos, na Espanha, um sistema com remuneração, ou seja, aqueles trabalhos realizados dentro do presídio, eles eram pagos por isso. Até então, todos os trabalhos que eram realizados nos outros presídios, ninguém recebia nada, né? Era um trabalho, digamos assim, escravo, que afinal de contas há uma produção, há um produto que está sendo formado ali, e esse produto beneficiava uma outra entidade, não aquele que executava o trabalho, né? Poderia ser o Estado, poderia ser a administração do presídio, o município, enfim, mas sempre relacionado com o Estado. E
Finalmente, nós temos na Suíça o desenvolvimento de um sistema penitenciário onde as pessoas são levadas para fora do centro urbano, vão para o campo, e lá eles gozam de uma certa liberdade, né? Ou seja, eles estão livres naquele espaço, mas produzindo, trabalhando para seu sustento, etc. Mas vejam bem que tudo isso só acontece no século XIX, digamos, essa evolução do entendimento de como trabalhar o sistema penitenciário. Posso passar, por favor? Quando já aqui no Brasil, né, até 1830 nós seguimos as ordenações filipinas, tá? E vamos entender essas ordenações filipinas como sendo uma série de processos que vêm de entendimento do que são penas, como devem ser aplicadas as penas, desde o século XII. Seguimos essa lei do século XII até 1830, aproximadamente, tá? O entendimento é que é previsto, então, condenações por morte, condenações por degrado, ou seja, as pessoas são obrigadas a ir para as galés, né, ser lá remador, trabalhar dentro de navios o resto da vida num sistema escravo, né, num sistema de obrigatoriedade de trabalho, tá? As punições físicas são previstas nesse sistema, também são previstas a humilhação pública, né? Isso a gente, quem tem a oportunidade de assistir, por exemplo, a Letra Escarlate, vê lá que uma mulher condenada por adultério, ela é obrigada a dar por um grande período na vida dela com um vestido lá, com a letra A vermelha pintada, para ser provada, uma humilhação pública. Isso é pelo resto da vida dela, são punições assim de longo prazo. Temos então o confisco de bens e as multas a serem pagas ao Estado pelos seus crimes. Mas vejam que o destaque é para essa pena final, nunca o destaque é para a detenção. Tá? Quando já estamos ali em 1824, a Constituição brasileira, ainda estamos em Brasil Império, né? A Constituição brasileira já trata de prisões como meio e não como pena, tá? Mas não atinge os escravos. Os escravos não estão sujeitos. Por isso que os escravos recebem as punições ainda físicas, ainda recebem torturas, são mortos, se for o caso, né, se os senhores assim o definirem, pelos seus crimes, a partir do entendimento também desses senhores. O sistema que regulamenta crimes, o sistema que regulamenta prisões, não atende aos escravos, sejam eles escravos indígenas ou sejam eles escravos africanos. Tá? Quando chegamos ali em 1830, né, temos o primeiro Código Criminal do Império, e aí já se entende que temos dois tipos de prisão: a prisão simples, a prisão com trabalho, né, trabalhos forçados, e ainda tem os degrados para as galés, né, não mais expulsão do país, mas passam a trabalhar com serviço compulsório dentro de galés, dentro de navios, e a própria pena de morte. A pena de morte só vem acabar nas mãos de Dom Pedro II, quando ele se depara com a situação ainda jovem de ter sentenciado a pena de morte uma pessoa e pouco tempo depois da sentença ter sido executada, ter chegado à comprovação de que aquela pessoa era inocente. Então ele ali resolve dirimir, acabar com a pena de morte no Brasil. Tá? Ele foi o autor então da extinção da pena de morte no Brasil. Em 1841, então, a escola, o entendimento que nós temos de prisão no Brasil é de que a prisão no Brasil é uma escola de imoralidade, é uma fábrica de fazer mais criminosos. Isso a gente vê até hoje. Não só pela opinião de quem viveu dentro do sistema penitenciário, mas pela nossa visão social. Quando a gente olha, cara, não é incomum qualquer um de nós ter seu comentário. Aquilo lá é uma fábrica de fazer mais bandido. Né? E é uma coisa que a gente pensa, que a gente raciocina diante do próprio quadro que se estabelece no sistema prisional. Tá? Quando chegamos em 1852, é que nós temos a primeira casa de correção. Olha só, começa a ter um entendimento de que queremos, em teoria, corrigir o indivíduo que cometeu o crime. E aí estabelecemos que não é mais um presídio, e sim casa de correção. Essa primeira casa de correção é a casa de correção de São Paulo, né? E que é o berço do que hoje é o Carandiru. Né? Quando começa
a institucionalização até chegar ao que hoje é o presídio do Carandiru, que eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, ao menos alguma vez na vida. Tá? Quando eu trago temas como esses, né, para a gente discutir aqui, eu poderia agora sair ainda esmiuçando mais ainda como é que é a visão do sistema penitenciário até os dias de hoje, etc. Mas não é isso que eu quero que a gente vá debater, até porque quando eu estou trazendo esse tema para vocês, eu não estou trazendo com o intuito de vocês saírem daqui doutores em sistema penitenciário. Não é essa a ideia. A ideia é o quê? Suprir vocês de elementos, suprir vocês de conhecimentos necessários para um debate mais esclarecido sobre o que é o sistema penitenciário. Porque quando nós vivemos num sistema, principalmente nos dias de hoje, onde a grande bandeira que é agitada para cima e para baixo é aquela bandeira que diz que bandido bom é bandido morto, eu acho que a gente tem que ter uma compreensão melhor do que é esse bandido, do que é de que é essa formação desse bandido no contexto social em que nós vivemos, né? Entender que existem crimes e que os crimes não são uma coisa palatável dentro da nossa sociedade, né? Não são uma coisa aceitável dentro da nossa sociedade, porém, aqueles que executam os crimes têm diversos nuances, diversas histórias, diversas construções para chegarem a produzir esses crimes, tá? Então é por isso que eu fiz esse convite de trazer vocês aqui, a gente conversar, a gente procurar dialogar um pouquinho. Eu sei que muita gente precisou sair aí, a gente teve esvaziamento da sala por causa de horário, né? Vou passar aqui para o Lisandro fazer alguma consideração a respeito, tirar a fotinha de vocês para cumprir com o meu compromisso também com a ONG lá, tá? Mas, por favor, Lisandro, fala uma palavra aí. O Lisandro, deixa eu apresentar aqui rapidamente, ele está com a gente aqui na UFSM, tá? Ele está em qual semestre do Direito? No último. Está no último semestre do Direito, então é uma pessoa que está lidando com isso até, enquanto eu trago dentro de uma perspectiva histórica, né? Ele vai trazer dentro de uma perspectiva mais da ação do direito, do trabalho que realmente lida diretamente com isso aí. Por favor, Lisandro. Me chamou a atenção uma fala de um entrevistado dos narradores ali, que o pior ladrão é o advogado. O pior ladrão é o advogado. Por quê? Porque o advogado, ele acaba entrando com o sistema, do qual ele se aproveita da necessidade dos familiares, como ele disse. Como ele disse. Mas por que isso? Os familiares vão até a Defensoria Pública, que é paga pelo sistema, que tem o Ministério Público, que serve para acusar, que é pago pelo sistema. Como o defensor público vai dar o máximo dele para defender a quem o Ministério Público, que é pago pela sociedade, para acusar essa pessoa? Como é que a Defensoria Pública vai dar o máximo dela para defender essa pessoa? O sistema carcerário, hoje, ele nunca foi visto para readaptá-lo. Ele é visto para reaperfeiçoar o preso, o detento, vamos falar assim, para a criminalidade. Ele foi mencionado algumas vezes ali a palavra faculdade. E eu digo que não. A partir do momento que a pessoa entra para o sistema prisional, como ele falou, ele tinha um ladrão de shampoo, se não me engano foi esse o termo que ele usou. Ele entra num sistema prisional onde automaticamente ele vai viver numa cela 3x4, digamos 3 metros de largura por 4 de comprimento, aonde vai ter 4 camas, né, nesses espaços, camas de concreto, uma mesinha e um banheiro. Esse ladrão de shampoo. Dentro dessa cela, ele vai dividir com 9 pessoas. Eu trago isso, remeto essa minha fala para o presídio de Santa Maria, não o de Santo Antão, mas sim o aqui da Duque de Caxias.
é esse quadro onde essa pessoa vai colocar lá dentro. É colocado lá dentro. Só que dentro dessa cela, ele está lá com um traficante, com um assassino, com um assaltante, com um cara que não pagou pensão. E lá ele começa a ouvir as histórias. E o sistema, ao jogar ele lá dentro, por causa desse shampoo, acaba de jogar ele nos braços da criminalidade, aonde ele, ao sair para o pátio, para caminhar, para dar aquelas 3 horas de voltinha, ele vai ter contato com outros tipos de criminosos. E vai aparecer as propostas para ele. Tu roubou um shampoo, por que tu não, quando tu sair, me procura fulano de tal? E o que isso tem a ver com o sistema, com o judiciário? Isso tem a ver que o sistema carcerário de hoje, de ontem, ele não está preocupado em reabilitar o preso, mas sim em aperfeiçoar o preso para o mundo do crime. Porque para o sistema é mais viável ter 30 ladrões de shampoo lá dentro sendo aperfeiçoado para o mundo do crime do que ele solto na rua. Porque o sistema prisional brasileiro hoje, ele é uma fábrica de dinheiro. É injetado, governo após governo, milhões no sistema carcerário. E nada é feito. Tem escolas dentro do presídio aqui em Santa Maria. Por que o preso tem que estudar, tem que trabalhar, ele não tem oportunidades? Mas os professores que estão colocados lá dentro, eles estão extremamente doutrinados para só entrar lá, ficar lá e não se preocupar a ensinar. E isso vai revoltando, porque dentro do sistema carcerário, o preso lá dentro, ele se preocupa, ele tem preocupação sim, com a família dele lá na fila para entrar, nas revistas íntimas que a família está passando lá na frente. Poxa, mas isso é bem feito para ele? Não. A sociedade ela não veja a bomba relógio que ela está fabricando. Ela não veja que a Defensoria Pública e o Judiciário, eles não querem saber de facilitar as coisas. Eles querem saber de complicar as coisas. Da onde será que vem o meu auxílio moradia do doutor juiz? Da onde que vem o auxílio moradia, ou aliás, as viagens para cursos fora do Ministério Público? Vocês vejam falar que algum defensor público foi para a Europa fazer algum curso de aperfeiçoamento? Não, mas vocês vejam falar que um juiz foi, um promotor foi, mas um defensor público não. Não é interesse. Esse sistema carcerário que vocês viram em partes, vocês viram, esse documentário mostra uma parte bem superficial. Ela não mostrou o que acontece quando todos eles estão no pátio, realmente. O que acontece quando todas as facções que tem dentro do sistema se encontram realmente dentro do pátio. Eles não mostram, não mostraram que dentro do sistema carcerário, os agentes penitenciários, a direção do presídio, ela não se empenha para tentar pôr
algo lá dentro para reeducar os detentos. Elas não se preocupam com a família do detento lá fora, que está na fila, na chuva. Isso machuca eles lá dentro. E isso revolta eles. O governo não teria a possibilidade de fazer uma aba, né, como se fosse uma parada de ônibus para visita, ficar ali embaixo o dia de chuva? Porque quando ela vai entrar para dentro do presídio para visitar o detento, ela entra molhada se está chovendo. E isso revolta os detentos lá dentro. E isso vai inflamando o sistema carcerário. E a sociedade, o judiciário, o Ministério Público, eles não se preocupam com isso. Eles se preocupam em fazer o quê? Com que lá dentro eles sintam, para que no momento que eles saírem, eles cometam um novo delito. Só que esse delito que o ladrão de shampoo entrou, quando ele voltar, depois que ele sair, não vai ser por um shampoo. Porque ele fez contatos lá dentro. Ele conheceu gente lá dentro. E aí que está. No sistema carcerário, o judiciário, de hoje, o detento nada mais é do que um cifrão. Mas para ele cometer um crime lá fora, ele voltar para dentro e eles poderem justificar. Viu como não tinha recuperação? E tem. Mas para isso, tem que ser feito algumas coisas. Eles não podem ver mais o detento como um cifrão, porque se tu continuar vendo o detento como um cifrão, tu vai estar ferindo a sociedade, tu vai estar tirando vidas de pessoas de bem na sociedade, porque se tu olhar cada assalto a carro forte que tem aí, quando pega os caras, você puxa uma ficha. Teve preso 15 vezes, 9 vezes. Desde o menor, desde a FEBEM, como foi dito ali, ele já tem um intuito de criminoso. Mas porque nada foi feito quando era possível. E o sistema carcerário hoje, ele evoluiu com a sociedade, ele evolui com o próprio crescimento dos metrópoles, e ele evolui com a ambição de quem está no poder. E isso é constantemente constatado, porque tu veja hoje maus engenheiros, apartamentos com engenheiros que podem ser investidos em saúde, educação, sistema prisional, né? Só que não é feito. E isso só vai fomentando mais né, no sentido de que o nosso sistema é aquela fábrica do dinheiro para eles, não para fazer o bem para a sociedade. Eu acho que a gente levaria uma tarde se eu fosse falar algumas coisas. Esse que é o duro, né? A gente tem essa coisa, a gente tem uma responsabilidade com vocês com relação às 22 horas, porque o pessoal tem o ônibus, tem aquele... O assunto é muito legal. E eu quero até trazer para vocês o seguinte, ó. Se vocês querem rever o formato nosso de aulão, querem mais tempo, entre em contato, fale comigo, entendeu? Pra gente ver, vamos tentar fazer sábado de tarde, coisa do tipo, pra gente poder ter um debate mais líquido, né? Tem tantos temas bacanas ali pra gente abordar. Até com algumas contribuições a vocês, porque vocês estão se preparando para fazer um Enem, vai ver quem vai para o direito, quem vai para a medicina, vocês vão estar envolvidos com o sistema carcerário. Mesmo vocês indo para a medicina, vocês acham que não é assim. Porque lá, uma hora vocês vão receber um detento lá, com um tiro, com uma facada, vocês vão ter que saber separar a sociedade do detento. E aí vocês vão ver como é as coisas. E eu me disponho até a vir na sala de aula, pega um horário
Que aí eu trago elementos de dentro do sistema prisional para vocês. Eu trago vivência de dentro do sistema prisional. Porque eu fiquei algum tempo lá dentro, fazendo pesquisa, mas não na área administrativa. Lá dentro. De passar o dia dentro. De ver o que acontecia. Como se fosse detento. E só quem sabia era a direção, o juizado. Para isso foi criado toda uma estrutura, para que eu fosse criminoso. Então, eu vivi algum tempo ali justamente para fazer uma pesquisa, que vai vir à tona daqui a um bom tempo ainda. E assim, para vocês terem ideia, quando eu estive lá dentro, eu mesmo, tirei 2 caras mortos lá dentro. Carreguei, um se enforcou, e o outro, os caras mataram mesmo. Então, é coisas pesadas que para ver o que acontece dentro do sistema prisional. Aqui em Santa Maria, aqui na casa de vocês, na cidade de vocês. Mas as coisas não é como pintam sempre. Por isso que eu digo, a teoria, eu falando com o professor, a teoria é uma maravilha. Mas a gente tem que ir para a prática. Para realmente sentir e ver o que acontece. Bom, pessoal, quero, assim, a gente tem esse problema de horário, esse fogo, né? Eu me mordo muito com essa coisa, mas fazer o quê? Né? A gente tem que seguir o padrão. Assim, quero deixar minha gratidão mesmo por vocês estarem aqui, os sobreviventes conseguiram chegar até esse último minuto aqui agora, né? Legal, o resto do pessoal sei que teve que sair, é questão de horário, não tem como. O ônibus tem horário, é triste. Sandro, cara, muito bom. A gente se encontrou ontem, eu estava meio. No início a gente ia trazer um psicólogo lá na Suzep aqui para vir falar alguma coisa, aí não conseguiu fazer agenda com ele. Aí te encontrei de novo ontem ali no saguão, no hall, e a gente já acertou, e vai estar com boa vontade aí, grato mesmo. Tem como chamar ele ao trabalho? Claro, cara, isso olha, ao Lando depende mais de vocês do que de qualquer um de nós aqui. Eu trabalho com hip hop, né? Daí eu acho bem importante conversar sobre isso. Daí já até me encontraram para ir no caso lá trabalhar, uma vez que eu fui, não deu para entrar, porque o pessoal lá deu problema. Daí eles fecharam tudo e liberaram a entrada. Quem sabe até depois vocês não trocam contato, já vão começando a se falar, entende? É o Elisandro. o nome é Elisandro. Elisandro tem Facebook? Tem. Imagina, quem não tem hoje em dia. Elisandro Ferreira. Então, pessoal, grato mesmo, vou liberar vocês aí para não ficar muito tarde. Olha, de coração, grato aí pela resistência, hein? Obrigado. E a gente se vê ainda quinta-feira, que era turma 2 aí, tá comigo no Medieval, segunda parte. Tá? Professor, alguns pedacinhos do negócio eu não peguei porque eu tive um monte de ideia pegando e vendo o vídeo ali, né? Legal. Não, Deixa eu parar aqui esse bagulho. professor,